Oi, gente, bem-vindos! E vamos para mais uma receita que é super fácil e deliciosa. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 3/4 de xícara de açúcar e as raspas de uma laranja. Em seguida, eu vou misturar bem assim, para extrair toda a essência da casca da laranja. Vejam só como ficou. Feito isso, eu vou adicionar meia xícara de manteiga em ponto de pomada, bem molinha. Gente, quem preferir pode utilizar a margarina também, de preferência que contenha um teor de lipídios acima de 70%. Misturo bem até formar esse creme super aromático. Olha só. Em seguida eu vou acrescentar 2 ovos inteiros. E misturo novamente até incorporá-los bem. Feito isso, eu vou acrescentar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou colocar tudo de uma vez. Acrescento também 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E agora, é só misturar bem até incorporar totalmente. Eu vou fazer aqui com a espátula mesmo, mas quem preferir pode colocar a mão na massa aqui, gente. Mas não tem necessidade não, gente, porque incorpora super fácil. Olha só, já está chegando aqui no ponto. Vejam como fica a textura da massa, ela não gruda na espátula. Olha só. Feito isso, eu vou cobrir com um filme plástico e vou levar à geladeira por 30 minutos para firmar. Vejam só como ficou. Em seguida, com o auxílio de 1 colher, eu vou pegar pequenas porções de massa e vou enrolá-las na palma da mão. Olha só, fazendo bolinhas assim. E agora vou passá-las pelo açúcar de confeiteiro. Uma camada bem generosa. Olha só, agora vou arrumá-las em uma assadeira forrada com papel manteiga. Quem preferir pode untar a assadeira. A colher me ajuda a pegar mais ou menos a mesma porção de massa, deixando os biscoitos mais ou menos do mesmo tamanho. Lembrando que quem não tiver o açúcar de confeiteiro em casa, basta bater o açúcar refinado no liquidificador, até que ele fique bem fininho assim. Vou arrumá-los na assadeira, lembrando de deixar um espaço entre um e outro, pois eles ainda irão crescer e espalhar no forno. Vou fazer todos aqui e vou levá-los ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 15 a 20 minutos. É bem rapidinho, é só ficar de olho aí. E vejam só como ficaram. Gente, eu deixo esfriando em cima de uma grade, para que fiquem bem crocantes. E depois de frio, eu armazeno em um recipiente hermeticamente fechado. Assim eles vão permanecer crocantes. O rendimento aqui para mim foram de 2 assadeiras, totalizando 23 unidades, mas aí vai depender do tamanho que cada um fizer em casa. Vejam só isso! Além de super fáceis e rapidinhos de fazer, são deliciosos. São perfeitos acompanhados de um café ou de um chá. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Façam aí, tenho certeza que vão amar a receita. E agora vamos para a próxima dica do dia. Oi, gente, bem-vindos a mais uma receita, que é super simples, fácil e deliciosa, gente. Vamos aos ingredientes? Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga, bem molinha em ponto de pomada. Vou adicionar 1 xícara de açúcar. E vou misturar aqui, gente, até incorporar bem a manteiga. Olha só, vai ficar um creme bem clarinho. Feito isso, eu vou adicionar 2 ovos inteiros. E agora é só misturar bem até incorporá-los. Vejam só como ficou. Em seguida, eu vou aromatizar com raspas de uma laranja. Quem preferir pode substituir por essência ou açúcar de baunilha. Vou utilizar também 100 gramas de passas, que eu misturei aqui, gente, metade de cada, brancas e escuras. Agora vou misturar bem. E feito isso, eu vou adicionar 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo.
e 1,25 xícaras de fubá, aquele bem fininho tipo mimoso. Vou adicionar também uma pitadinha de sal e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E agora, gente, é só misturar bem até incorporar esses ingredientes aqui. Lembrando que todos os ingredientes, com as quantidades tanto em xícaras quanto em gramas, vão estar na descrição do vídeo. Quem perdeu alguma coisa é só dar uma olhadinha lá. E olha só, gente, como fica a textura da massa. Fica uma massa pegajosa, olha só. Eu toco aqui e ela gruda na mão. E agora, gente, eu vou cobrir com filme plástico e vou levá-la à geladeira por no mínimo 30 minutos para dar o ponto de enrolar. E vejam só como ficou. Esse é o ponto que eu preciso para fazer a modelagem dos biscoitos ou bolachas. Um ponto bem firme, que não gruda mais na mão. Agora, gente, com o auxílio de 1 colher, eu vou pegar pequenas porções e vou enrolá-las na mão. Olha só. Em seguida, eu vou passar as bolinhas no açúcar cristal. Quem preferir pode utilizar o açúcar refinado mesmo. Agora vou arrumá-las em uma assadeira. A minha aqui, gente, eu forrei com papel manteiga, só para facilitar na limpeza mesmo. Mas não há necessidade de untar a assadeira, gente, esses biscoitinhos aqui não grudam. Depois de assados, eles descolam facilmente com o auxílio de uma faca ou uma espátula. Lembrando, gente, de deixar um espaço entre uma bolinha e outra, pois elas vão esparramar no forno. Gente, esses biscoitos aqui são deliciosos e são muito rapidinhos e fáceis de fazer. E quem preferir pode fazer essa massa de um dia para o outro, deixando bem armazenada na geladeira. No dia seguinte é só retirar, modelar os biscoitos e assá-los. Dá certinho também. E o rendimento para mim aqui, gente, foram de 2 assadeiras, totalizando 22 unidades. Mas esse número pode variar de acordo com o tamanho que cada um fizer. Olha só como ficaram, gente. Agora eu vou levá-los ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos no forno. É só ficar de olho aí, porque é rapidinho. Quando estiverem douradinhos assim, chegou a hora de retirá-los. E vejam só como ficaram. Crocantes e deliciosos, gente, são perfeitos acompanhados de um chá ou de um café. Essa combinação de sabores do fubá, da casca de laranja e das passas, gente, é perfeita. É muito gostoso. Vale a pena fazer e conferir. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Agora é só fazer em casa. E aí me diga uma coisa, como vocês chamam? Bolacha, biscoito ou cookies? Deixem aí nos comentários. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e espero vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!